bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos trabalhando também hoje com o gênero musical. Vamos trabalhar mais musiquinha. Será que vamos conhecer novos cantores? Vamos ter letrinhas novas? Você pesquisou da aula anterior lá no YouTube? Gostou das músicas que a teacher trouxe para você? Espero que tenha gostado. Nós falamos sobre Cyndi Lauper e Green Day, certo? Vamos ver se hoje nós vamos ter novos cantores ou novas bandas? Então, senta aí, se organiza e vamos fazer a nossa aula. Mas você sempre tem que lembrar que nós temos que fazer a nossa presença. Você pode optar, ou você faz a sua presença antes de você ver a aula, ou você faz depois de fazer a aula, mas você não pode esquecer que você precisa registrar essa presença. Caso você não tenha acesso ao Classroom, você vai na sua escola, lá na data combinada, você retira o seu material e não esquece de devolvê-lo, hein? O seu professor precisa muito desse material para ele ver como está o seu desenvolvimento. Você também pode ter acesso às aulas que o seu professor vai fazer para você ao vivo. Ele pode estar organizando isso junto com a sua escola, com os seus diretores, com outros professores, e você aproveita para ver também os seus amigos. Não esquece de deixar a sua câmera aberta. O professor está sentindo muitas saudades suas. Então, uma câmera aberta é uma forma de carinho, de dizer, professor, eu estou aqui, eu também estou com saudade. Combinado? Já se organizou? Caderno, livro, caneta, canetas coloridas, lápis e borracha, já está tudo aí? Podemos iniciar o nosso conteúdo de hoje? Mas antes disso, você mandou a sua mensagem para a teacher? Você disse de qual escola você é? Vamos conferir se o seu nome está aqui? Então, olha só, hoje a teacher trouxe mais 3 amigos, 3 colegas nossos do 6º ano. Nós temos o Caliel, de Ponta Grossa, lá da escola Medalha Milagrosa. Hi, Caliel, tudo bem com você? Temos a Grazi também é aqui de Curitiba. Ela é do colégio São Pedro Apóstolo. E a Isabelle é lá de Cascavel. E ela é do colégio Eleodoro Ébano Pereira. Um beijo bem grande para vocês 3, para todos os seus colegas de turma, para a direção da sua escola, para os seus pedagogos, para os seus professores e participem das nossas aulas. Tragam os seus colegas, façam todos vir assistir todas as aulas daqui do Aula Paraná, ok? Então, a teacher vai voltar um pouquinho só para mostrar o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos trabalhar com as lyrics. O que será que são isso? Lyrics. Na primeira aula sobre música, a teacher já deu uma explicadinha rapidinha. E vamos começar um conteúdo novo. Ele se chama Present Continuous. Hoje não vamos trabalhar com musical instruments, ok? Mas um conteúdo novo que vai ter uma sequência aí de 3 aulinhas. Vamos lá? Estão preparados? Então, vamos começar. Olha só, as lyrics. Vocês já viram esse tipo de texto aqui? Vocês conhecem esse texto? Alguém aí toca algum musical instrument? Se você toca musical instrument, você conhece. Sabe que isso aqui se chama partitura. Mas para que ela existe? Por que ela está ali? Olha só. Lyrics are words that make up a song, usually consisting of verse and choruses. Teacher, tá em inglês. Bugou minha cabeça agora. O que são as lyrics? São as letras das músicas, as palavrinhas que formam então a nossa música, e seja ela em versos ou seja ela em refrãos, a gente precisa dessas lyrics. E aqui nós temos uma partitura que, além da letrinha da música, ela traz
as notas musicais. Então, dependendo do instrumento que você está tocando, você precisa conhecer essas notas musicais para que você também acompanhe essa música, esse ritmo, certo? Entendido? Então, vamos dar sequência. Mas eu preciso só saber a letra da música? Peguei uma letra lá na internet, ela está em inglês ou em português, eu nunca ouvi, não sei do que se trata e eu já consigo sair cantando? Será? Olha, não é bem assim que funciona, porque nós temos estilos, gêneros e também os ritmos musicais que a gente já viu na aulinha anterior. Então, olha lá, o que é um estilo? Pensa, se nós temos um estilo de nos vestirmos, será que a música também tem? Olha só, estilo é algo pessoal, que ele está atrelado às escolhas que são feitas pelos artistas envolvidos numa produção musical. Geralmente, aquele cantor ou aquela banda vai ter sempre o mesmo estilo musical. Quando ele troca o estilo, a gente fica, nossa, ou ficou legal, ou a gente não gosta daquele estilo. Por quê? Porque já somos acostumados a ver aquele cantor com aquele estilo musical. E o gênero? Os gêneros musicais são formas também de nós categorizarmos os estilos e agrupá-los de acordo com similaridades. Então, nós temos a MPB, que é a música popular brasileira. É um gênero característico entre os movimentos musicais brasileiros. Quais são os outros que nós já vimos nas aulas anteriores? O funk, o rock, lembram deles? Nós escutamos todos esses sonzinhos, porque a gente consegue definir, inclusive, o ritmo desses sons e a gente identifica qual é o gênero. E quando a gente escuta um gênero musical, a gente já pensa num determinado cantor, porque é o estilo dele, então nos chama a atenção. Vocês viram que interessante? Então, fazer música não é só simplesmente escrever uma letra e sair cantando. Tem todo um trabalho por trás disso. Mas a gente só pega a melhor parte, né? Quando a música começa a tocar, faz sucesso e a gente memoriza ela e sai cantando. Bom também. Vamos dar sequência? Esta é uma musiquinha nova que nós vamos trabalhar agora. Vocês também vão encontrar essa música lá no YouTube. É importante que vocês coloquem o nome também do cantor. Então, nós temos See You Later, Alligator. Alligator? Teacher? Mas, Alligator, você já deu uma aula sobre isso. É uma musiquinha infantil? Você trouxe hoje uma outra musiquinha infantil? Não é infantil, vocês vão se surpreender com essa música. Vocês vão procurar depois o cantor, lá no YouTube vocês vão ouvir a musiquinha. Então, a teacher trouxe duas partezinhas aqui da música, mas eu vou cantar para vocês só esse refrãozinho, tá bom? Para vocês identificarem. E é o refrão mais legal da música. Vamos lá então? Então ela é assim. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you from my style? Então, vocês vão gostar, vão lá no YouTube, verifiquem depois que musiquinha é essa e vocês também vão entender sobre o que está se falando. Vamos ao exercício? Olha só naquele refrãozinho que a teacher cantou. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you cramp my style? A gente usou essa palavrinha já. Quais são os animais citados na música então? Jacaré e crocodilo, tartaruga e cágado. E agora? 2. O que ele estraga? Lembra que eu falei que essa música tem uma história? É legal vocês verem depois. Ele estraga o caminho dela? Ele estraga o estilo dela? Ou ele estraga o novo namoro dela? Ai, então é uma confusão amorosa essa música? Estão curiosos? Vocês vão pesquisar essa música lá no YouTube.
Vamos conferir, então, o nosso primeiro exercício? Observem, então, quais são os animais que foram citados na música. Você lembra? O que quer dizer alligator e o que quer dizer crocodile? Lembram deles? É o nosso jacaré e o crocodilo. E o que ele estraga, então? Ele está estragando alguma coisa nessa música. Ela tem uma historinha. Ele estraga o estilo dela. Observem. Don't you know you crumple my style? Estraga o meu estilo? Não está percebendo? Vamos a mais um exercício. Bill Haley merece o título de pai do rock. Opa, pai do rock? Mas eu sabia que o pai do rock eram outras personalidades. Olha que bacana. Leia esse texto e responda à questão. Which genre is this? Qual é o gênero que está sendo trabalhado aqui, nesse momento? E aí você conseguiu observar qual é o gênero textual que a teacher colocou aqui? Vamos conferir? Então, o gênero é uma news, que nós aprendemos lá na aulinha anterior. É uma notícia, está dando informação sobre o Bill Haley. Bill Haley é aquele cantor da musiquinha que nós acabamos de ver e que vocês vão pesquisar sobre ele, ok? Então, olha só. E aqui, what are Bill Haley and his comets doing? Teacher, esta frase, por que é que está diferente o are e o doing? A teacher vai traduzir agora, mas eu vou explicar daqui a pouco. A pergunta é, o que o Bill Haley e os seus cometas estão fazendo? Que era o nome da banda dele, Bill Haley e seus cometas. Eles estão, they are singing, eles estão singing, or they are playing. O que será que eles estão fazendo? Observe e responda.
Conseguiu identificar o que eles estão fazendo nesse momento? Tinha algum microfone ali para nós dizermos que eles estavam cantando? A teacher já deu uma dica, né? Então, a resposta correta é they are playing. Eles estão tocando. Teacher, mas play não é brincar? O play, ele tem tanta tradução. Ele pode ser brincar, ele pode ser ligar, ele pode ser começar, ele pode ser tocar. Conforme vocês vão aprendendo aí a língua inglesa, vocês vão descobrindo que o play, ele caminha aí para um monte de tradução vocabular, ok? Bom, por que essa pergunta? Porque agora vem o nosso conteúdo novo. Caderninho em mãos e vamos anotar. Nós vamos começar a trabalhar então com o present continuous. O que significa o present continuous? É nós usarmos uma expressão de uma ação que está acontecendo no momento em que a gente está falando. Por exemplo, a teacher está explicando um conteúdo novo para vocês. Observem, a teacher, sujeito, está, verbo, explicando, verbo principal com a terminação NDO, o conteúdo para vocês. Isto quer dizer que eu estou fazendo a ação no exato momento que eu estou falando. Então, eu faço e eu falo dela nesse mesmo momento. Perceberam em português, então, como ficou? A professora está explicando o conteúdo. Vamos observar como isso vai ficar em inglês? Que sujeito é esse? Que verbo é esse? Esse verbo principal. Como eu faço isso? Observem aqui na tela da teacher. Olha só. The teacher, a professora, is, verbo to be. Lembram dele? Agora nós vamos ter que voltar para o nosso verbo to be. I am, you are, he is, she is, todos eles. A teacher é she. Por isso que nós colocamos o verbo is. Verbo principal, teach. Mas lembra que eu estou fazendo a ação neste momento? Então, eu não estou dizendo ensina, eu digo ensinando. E aí, no verbo teach, eu acrescento a terminação ing. Para daí, eu continuar a frase. English now. Inglês agora. The teacher is teaching English now. A professora está ensinando inglês agora. Vamos ao segundo exemplo? The students, vocês, os alunos, are listening to the teacher at the moment. Os alunos estão, usei o verbo are, porque os alunos estão no plural e seria o pronome they. They are listen, verbo principal, ouvir, mas vocês estão fazendo a ação agora, não estão? Vocês estão ouvindo. Para eu dizer ouvindo em inglês, eu acrescento ing. Ouvindo a professora nesse momento. Entenderam? Nós vamos dar mais uma olhadinha na próxima tela. Mas antes disso, a teacher gostaria que vocês passassem isso para o caderno. Vou deixar um tempinho aí para vocês.
Deu tempo de você copiar? Lembrando, caso não tenha dado tempo, volta depois lá no YouTube, na atividade, pausa o vídeo, ou então lá no Classroom, você também pode pegar o slide e você copiar depois. Mas eu acredito que tenha dado tempo sim. Bom, então nós vimos que o Present Continuous é nós falarmos sobre uma ação que está sendo feita no momento. Ok, vamos para a próxima página então, vocês também vão copiar. A teacher trouxe aqui só uma revisão do nosso verbo to be. Temos aqui todos os pronomes e os seus verbos juntos, para a gente relembrar. I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Isso é importante, é assim que começa o nosso Present Continuous. Mas o verbo principal, que está aqui em negrito, com a terminação ing. Lembram disso que a teacher falou? Para dar a ideia que a ação está acontecendo agora, eu coloco o ing. Então, sing, fica singing, cry, crying, study, studying, paint, painting e assim sucessivamente. Anota aí no seu caderno. E aí, conseguiu copiar? Bom, vamos já começar a testar se a gente está aprendendo? Não precisa se desesperar, tá? Nós temos ainda mais aulas para nós vermos esse conteúdo. Hoje nós estamos trabalhando com a forma afirmativa. Na outra aula a gente vai ver a forma negativa, depois a forma interrogativa e sempre a gente vai relembrando o conteúdo. Tudo bem? Então vamos dar sequência. Vamos fazer o nosso primeiro exercício sobre o Present Continuous. Olha lá, observe essa charge. Temos um menino ali na frente da televisão, com um computador, com um celular na mão, com um musical instrument e a mãezinha dele ali do lado, né? Será que essa imagem está bem comum hoje em dia? Será que as mães chegam assim no sofá e dizem, escuta, decida o que o senhor está fazendo ou a senhora está fazendo? Porque vocês fazem um monte de coisas ao mesmo tempo. E isso a gente fica, como mãe, se perguntando, será que está prestando atenção em todas as coisas que está fazendo? Mas eu sei que vocês têm capacidade para isso sim e vocês conseguem prestar atenção. Bom, aí olha a resposta dele. A mãe deve ter dito alguma coisa e ele respondeu, go on,
I'm listening. I'm listening. Ok. What is the boy doing? O que o garoto está fazendo? Observe aqui, ó, forma interrogativa do verbo to be. Olha lá, o sujeito, o verbo e o verbo principal com terminação ing. What is the boy doing? O que o garoto está fazendo? Pode ter mais de uma resposta, porque ele está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, né? Vamos às opções aqui. Ele está using his cell phone, usando o telefone celular. Será? Outra, he is listening to music. Ele está ouvindo música. Terceira, he is using the computer. E aí? Ele está usando o telefone, ele está ouvindo música ou ele está usando o computador? Observe bem a imagem e marque a ou as opções corretas. E aí, como foi o seu primeiro momento com o Present Continuous? Para nós resolvermos exercícios, foi tranquilo? Conseguiu encontrar as opções? Perceberam que a teacher colocou mais de uma? Também, né? O menino está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Vamos conferir. Olha lá. He is using his cell phone. Ele está usando o celular, mas ele também está listening to music. Ele está ouvindo música. Então, as duas frases de ações que ele está fazendo nesse momento. He is using his cell phone e he is listening to music. Tudo bem até então com o nosso present continuous? Bom, vamos dar sequência. Agora, observem bem essa informação. Pay attention. São duas telinhas que o inglês, se não tivesse regras, não seria o inglês, certo? Então, vocês vão anotar algumas regrinhas importantes antes de nós colocarmos aquele ing lá no meu verbo principal. Vamos à primeira regra, então? Olha só, verbos com, no máximo, 5 letras. Nós temos verbos bem curtinhos em inglês, de 3 letrinhas. Bom, se elas tiverem 5 letrinhas e forem o finalzinho dela, eu ver uma consoante, vogal e consoante, o que eu vou fazer? Olha o verbo cut, tem 3 letras só. E ele é consoante, o C é uma consoante, vogal, que é a letra U, e T, consoante. Antes da gente colocar o ing, nós vamos dobrar a última consoante. Marca aí com aquela caneta colorida. Verbos com até 5 palavras terminados em consoante, vogal, consoante
eu dobro a última consoante antes de colocar o ing, ok? Segunda regrinha, olha lá, verbos terminados em ie, substituímos por y, e daí é que nós vamos colocar o ing. Ai, teacher, agora está ficando confuso, como assim? Olha lá, die, o verbo morrer, ie. Atenção, aqui não é só com um número pequenininho de palavras não, tá? É a terminação. Ie, tiro esse ie, coloco o y e mais o ing. E vai ficar dying. O caso do lie, lying, ok? Copiando, então, essa observação. Bom, você está fazendo a anotação dessas regrinhas e já vai memorizando. É importante sempre estar lendo essas informações. Nós temos mais 2 regrinhas ainda. Vamos verificá-las? Você vai anotar aí no seu caderno. Olha só, verbos terminados em e não é mais i e e. Lembram? A regra anterior tinha i e e juntos. Agora é quando aquele verbo só termina no ezinho, que é o caso do write, o caso do dance. O que nós vamos fazer? Nós tiramos esse e deixamos direto ing. Então fica writing, dancing, ok? Mas se ainda acontecer um errinho, a teacher vai corrigindo vocês, não se preocupem. E a nossa última regrinha. Verbos terminados em vogal mais L. Como assim, teacher? Olha o caso aqui do verbo travel. Ele tem uma vogal e o L, que é a última letrinha dele, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar esse L antes de colocar o ing. Ai, teacher, estou bem confuso agora, é muita informação. Calma, quando vocês observarem, vocês já estão fazendo a dobra, já estão trocando o i e o e pelo y, muito fácil. Vocês vão perceber que não é tão difícil assim. É mais questão de nós utilizarmos mesmo a língua. Tudo bem? Podemos, então, dar sequência na nossa atividade? Olha só. A teacher vai deixar um tempinho para vocês copiarem, né? Desculpa, copiem lá, então.
Bom, então agora nós vamos fazer o nosso exercício. Vamos lá? Olha só, nós temos uma música, uma nova música. E o nosso cantor dessa vez se chama Rod Stewart. Correndo lá no YouTube depois, quando terminar a aula, procurar essa musiquinha. E nós temos aqui, então, a letra da música do Rod Stewart. E as perguntas são: quais verbos no present continuous aparecem na música? Observa lá. E B, com qual animal ele se compara na música? Aqui também tem um animal. Procure essas informações e responda o seu exercício. Let's check the answer. Não esqueçam depois de vocês procurarem essa música, ok? Então vamos lá. Quais os verbos no present continuous que apareceu na nossa música? Eu tenho o verbo sailing e também temos o verbo flying. E qual é o animal que ele se compara na música quando ele diz que ele está voando? É um pássaro. I am flying like a bird. Ouçam essa música, ela é linda, ela é suave, ajuda vocês a estudar, inclusive. Vamos então terminando a nossa aula. Agora, o nosso quiz, ele é rapidinho, nós vamos fazer juntos. Então vamos lá. Escolha a opção que completa a sentença. She is sing a song. Ela está cantando uma música. O verbo é sing. Opções. Singing, com 2 Gs, sing, sem o ing no final, singing, acrescentando o ing. Vamos lá? 3, 2, 1. E agora? Qual é a opção correta? A terceira opção, singing. Embora ele termine em ing, nós acrescentamos mais um ing. Segunda, escolha o verbo que a consoante no final dobra no presente contínuos. Eu preciso dobrar a consoante. Lembra da regrinha lá? Travel, stud or run. Vamos lá? Vamos rapidão? Ó, 3, 2, 1. Qual é a opção correta? É o nosso run. 3 letrinhas, terminou em consoante, vogal, consoante. Colocamos a terminação ing, dobrando a última consoante. Hoje, nós ficamos por aqui. Nós vimos as lyrics e o present continuous. A teacher vê vocês lá na nossa próxima aula.
Bye, bye!